Shalom, meus queridos amigos, meus irmãos, que o Eterno abençoe a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos, que a paz do Criador faça parte da vida de vocês, dos seus familiares, e que o Eterno nos guie, nos oriente, nos ensine, e nos livre de todo esse mal que se espalha pelo mundo ultimamente, e nós sabemos que tudo isso é necessário porque as profecias têm que ser cumpridas. Então, são peças que se encaixam para o cumprimento de determinadas profecias. E o que nós podemos fazer é clamar ao Criador que nos dê escape, que nos dê vitória, que permita que nós saiamos vitoriosos em meio a tudo isso. E isso Ele faz. Basta nós termos fé, confiança e buscarmos, ok? E o que eu quero falar com vocês aqui é sobre o livro de Ezequiel, capítulo 34. Se você tiver com a sua Bíblia aí, no jeito, abra no capítulo 34, a partir do verso 1. Eu vou ler aqui o texto, depois eu vou passar para vocês aqui um comentário. Muito bom, tá? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Ó filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: o Senhor Deus diz: ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Os pastores que devem apacentar as ovelhas ou não? Comeis a gordura e vos vestis com a lã, matais o carneiro cevado, mas não apacentais as ovelhas, não fortificais as fracas, não curastes as doentes, não enfaixastes a ferida, não buscastes a desgarrada e não procurastes a perdida, mas dominais sobre elas com violência e crueldade. Elas se dispersam por não terem pastor, e elas se tornam alimento para todas as feras do campo, porque se espalharam. Minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todas as altas colinas. Minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, e ninguém as procura, ninguém as busca. Veja que o Criador aqui está fazendo uma queixa contra os pastores de Israel. Quem são esses pastores de Israel? Vamos ver. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. Juro eu, diz o Eterno, que pelo fato de as minhas ovelhas serem entregues ao roubo, e minhas ovelhas se tornarem alimento de todas as feras do campo, por ausência de pastor, e os meus pastores não procurarem minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos, estavam ocupados cuidando de si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Por isso, ó pastores, escutai a palavra do Senhor. O Senhor Deus diz assim: eis que eu vou contra os pastores de Israel. Requererei minhas ovelhas das suas mãos, e tomarei deles o apacentamento das ovelhas, de maneira que não mais se apacentarão a si mesmos. E salvarei as minhas ovelhas da sua boca, que é uma boca devoradora, para que não sirvam mais de alimento para eles. Porque o Senhor Deus diz assim: eis que eu virei e procurarei minhas ovelhas e as buscarei. Amém? Esse texto de Ezequiel ele é muito discutível e muitas pessoas tentam às vezes dar algumas explicações. Claro que o Eterno estava falando ali com Israel, os pastores de Israel, mas que tem hoje um significado simbólico para com as lideranças espirituais nos dias de hoje. Isso é direto. Porque nós sabemos que hoje, infelizmente, em grande parte, eu não vou dizer que a maioria ou minoria, não vou dizer isso, mas em grande parte, existe uma preocupação de domínio sobre massas e sobre população. Pessoas que fundam sistema religioso, funda religião apenas para ter domínio, controle e poder financeiro.
Infelizmente, essa é uma realidade que ninguém pode fugir e não adianta querer contornar, e eu não vou contornar. Porque o Criador não manda fazer isso. O Criador até permite que a pessoa que tem uma direção espiritual sobre uma massa, que ele sobreviva dali, apenas sobreviva. Ele não diz que deve se enriquecer. Eu vejo hoje pessoas preocupadas em ter avião particular, helicóptero particular, carros importadíssimos, carros das melhores marcas, caríssimos, enquanto ovelhas perecem dentro da sua própria igreja, dentro da sua própria instituição religiosa. Pessoas que não estão preocupadas com a divulgação do evangelho, mas estão preocupadas sim com o crescimento da sua instituição. Querem mais e mais igrejas, com mais e mais membros, porque isso gera mais e mais dinheiro. E quanto mais dinheiro, mais poder. Pessoas que usam dinheiro da igreja para montar emissoras de televisão, e ao invés de levar a palavra 24 horas por dia, para que o mundo tenha conhecimento da Escritura, eles se preocupam em fazer novelas, filmes, programas para concorrer com emissoras maiores. Tudo isso Deus cobrará de você. Tudo isso Deus vai cobrar das suas mãos, porque você não está percebendo, mas sangue está sendo derramado por tua culpa. Almas estão se perdendo por tua culpa. E o Eterno está falando isso em Ezequiel 34. As feridas não foram tratadas. As doentes não foram cuidadas. Não buscaste as perdidas. Sabe por quê? Porque você estava preocupado com as suas mansões, com os seus aviões, com os seus deleites. Você estava preocupado com as suas emissoras de televisão, as suas emissoras de rádio, e almas se perdendo. Vidas se perdendo, sendo jogadas ao léu, quando as pessoas têm fome e sede, não só de justiça, mas também de alimento físico, material. E as preocupações de muitos líderes. Eu não estou dizendo que é todos, mas se você se encaixa nele, você sabe com quem eu estou falando. Muitos líderes estão preocupados com o seu bolso, com o seu status, com o tamanho da sua instituição. Eu quero que a minha instituição seja maior que todas. Eu quero ter uma emissora de televisão mais poderosa de todas. Eu quero chegar num lugar e ser recebido com tapetes vermelhos. Quando os próprios apóstolos, os próprios discípulos, os próprios profetas falavam: importa crescer o nome do Criador e diminuir o meu. Eu não tenho que ficar famoso. Eu tenho que lutar para que o nome do Criador seja exaltado, o nome do Eterno seja engrandecido, e para que as pessoas venham ao encontro do Eterno, porque os momentos finais estão se aproximando. E a gente vê cada vez mais a corrida do ouro, cada vez mais as pessoas correndo atrás do poder, pessoas brigando, se matando, degladiando, por causa de instituição religiosa. Não, minha religião é melhor, minha é melhor. Todos nós temos o mesmo objetivo, queremos a salvação, queremos adentrar a vida eterna, junto com o nosso Criador. Então por que não nos esforçarmos para isso? Eu não quero saber se a religião dele é melhor ou pior. Eu não estou preocupado com isso, estou preocupado com as pessoas. A instituição religiosa para mim pouco importa. O que importa são as pessoas, que são almas, que o Criador diz que quer que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade e à salvação. O Criador em nenhum lugar falou: eu quero que o meu povo seja muito religioso. Eu quero que o meu povo seja muito apegado à religião. Ele nunca disse isso. Isso são coisas inventadas pelos homens. O Criador diz: eu quero que o meu povo chegue ao pleno conhecimento da verdade e à salvação. Deus não manda você fazer campanha para ter carro, para ter casa, para ter empresa, para ter nada. Deus manda: busca o reino dos céus e a sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Mas hoje a gente vê o tal de evangelho da prosperidade, em que líderes religiosos, que se dizem cultos, que se dizem homens de Deus, sai pregando por aí que nós devemos fazer campanha para ter nossa empresa, para ter o nosso carrão importado, para ter minha mansão. Eu não estou preocupado com isso, porque a minha vida
é tempo curto, limitado. Em pouco tempo eu vou deixar esse mundo e tudo isso vai ficar para trás. A minha preocupação, o meu objetivo tem que ser a eternidade. O meu objetivo tem que ser na presença do Criador. Como eu me chego ao Criador, como eu me achego aos seus pés e receber dele o perdão dos meus pecados. Esses líderes religiosos estão mais preocupados com as suas instituições, carrões, mansões, televisões, rádios, poder, fama. Quando eles têm os próprios exemplos, os profetas, nenhum profeta era rico. Todo profeta vivia um sofrimento tremendo, perseguição muitas vezes, e muitos foram mortos. O próprio Yeshua, quem chamam de Jesus, era perseguido e era pobre, simples, não tinha riqueza, e nunca falou para ninguém, não, vamos fazer oração para todos vocês ficarem ricos, ter poder, de forma alguma. Então nossa preocupação não tem que ser as coisas materiais desse mundo. Não é pecado você ter sua casa, ter sua empresa, não estou dizendo que é pecado, mas não posso chegar dentro de uma instituição religiosa e botar como foco principal a busca do materialismo, que é passageiro, que acaba rápido. E quando você estiver no leito de morte, você vai ver que nada disso tem valor. Aí você vai olhar e falar, olha, verdadeiramente, a única coisa que tem valor é a presença do Criador. Então busca essa presença enquanto você pode. Enquanto você pode se achegar ao Criador, se achegue. Porque dias virão em que nós seremos perseguidos e impedidos de servir ao Eterno, de exaltar o seu nome, até de ler a sua palavra. E aí você vai ter que escolher um lado. Qual lado você vai escolher? O lado dos homens, que te garantirá poder momentâneo e passageiro? Ou o lado do Criador, em que você terá sofrimento aqui, no meio desses homens, mas terá uma eternidade de paz e vida? Essa escolha não é para ser feita lá, tem que ser feita agora. Você tem que escolher agora o que você quer. Porque a nossa vida é passageira e você não sabe se daqui 1 minuto você terá essa oportunidade de escolher novamente. Eu sempre gosto de dizer, o dia da salvação, o juízo eterno, o juízo final é agora, nesse momento. Porque daqui a 1 minuto pode não dar mais tempo, pode ser tarde demais. Então nós temos que tomar a nossa decisão a cada instante, a cada momento, sem medo, sem dúvida, e não deixar que as coisas do mundo nos encante. As coisas do mundo são passageiras. Rei Davi, um homem poderoso, riquíssimo, Salomão, riquíssimo, poderoso. Quando eles oravam, o Criador punha o rosto no pó da terra, jogava o pó na cabeça e clamavam ao Eterno, tem misericórdia de mim. Eu vejo muitos líderes religiosos hoje, e eu estou dizendo porque eu já vi um líder religioso chegar e dizer, eu não preciso me ajoelhar diante do Criador porque eu sou amigo dele. Abraão foi chamado de amigo diante do Criador. Olha lá quantas vezes Abraão pôs o rosto no pó. Então, nós temos que buscar ao Criador constantemente e tomar uma decisão definitiva. Deus não está atrás de religiosos, está atrás de fiéis. E muitas vezes os fiéis estão bem distantes da religião. Então procure estudar a palavra, se aprofunde no conhecimento, para que você conheça qual é a vontade do Criador a fundo. Não aquela que os homens dizem que ele quer, mas o que a Escritura diz. Porque até nisso eles torcem, dizendo, olha, isso aqui não é mais, agora isso, aquilo ali já foi, não precisa mais isso. Não siga homens, siga a Deus, siga o Eterno, siga a palavra. A palavra é a luz, é como um farol que ilumina nossa vida e nos direciona à presença do Criador.
o Eterno te abençoe e te guarde, e que Ezequiel 34 faça diferença na vida de cada um de nós, e principalmente na vida daqueles líderes religiosos, porque pensam que muitas vezes são imunes a qualquer tipo de punição, e não é. Quanto mais se sabe, mais é exigido. Shalom, um forte abraço, que o Eterno abençoe a todos.